Fala, Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E depois de um tempo afastado dessa playlist de lógica de programação, eu vou retomar aqui o conteúdo e a gente vai continuar a partir do ponto que a gente parou. A gente viu nas últimas aulas como que a gente consegue utilizar alguns operadores na hora de fazer algum algoritmo. Conhecemos as três categorias de operadores, né? Os operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos. E eu marquei uma observação lá no último vídeo dessa playlist, no último antes desse, lógico, onde eu falei que faltou um operador, que é o operador módulo. E esse operador, eu deixei uma aula específica reservada aqui para ele, porque ele é um operador um pouquinho mais complexo de se compreender. Então a gente vem aqui para a tela do meu computador para eu mostrar a estrutura deste operador e explicar como que ele é aplicado dentro do algoritmo e quais as situações em que a gente precisa ou pode utilizar o operador lógico em algoritmos. Bora para a tela. Seguinte, o operador módulo, ele serve basicamente para calcular o resto de uma divisão, tá? Um exemplo, digamos que eu tenho aqui um número 22, eu queira dividir isso por 3. 3 vezes 7, 21, para 22, sobra 1. Isso é o meu módulo, ok? O resultado da operação de 22 dividido por 3. Observe que quando eu estou preocupado em utilizar o operador módulo, eu não quero o resultado, porque o resultado é aqui, ó, 7. Mas eu não quero o resultado, eu quero o que sobra. Isso é o objetivo do módulo, mostrar para mim o que sobra. Vamos pegar aqui, ó, 50 dividido por 4, 4 vezes 12, 48, para 50 sobra 2. Logo, o meu módulo, o resultado do meu módulo é este 2. Isso daqui, a nível de expressão em algoritmo, ficaria algo do gênero. Esta primeira ficaria assim. 22 módulo de 3 é igual a 1. Porque o número 22, numa divisão por 3, sobra 1. E este cálculo ficaria 50 módulo de 4 é igual a 2. Porque 50, numa divisão por 4, sobra 2. A nível de computação, a gente tem algumas formas de demonstrar o módulo. Com o pseudocódigo, utilizando o VisualG, a gente pode utilizar a palavrinha mod, de módulo, tá? Ou a gente pode utilizar o símbolo oficial, que é comum para qualquer outra linguagem de programação, que é o percentual. Então, a nível aqui de pseudocódigo, a gente vai usar o mod. Quando você estiver mexendo com alguma linguagem de programação, aí você vai usar o percentual, tá bom? Entenda que aqui no pseudocódigo é algo muito mais próximo da língua portuguesa. Então, quando você for migrar para a linguagem, você vai ter que fazer algumas adaptações. Isso a nível de código ficaria algo desse gênero. Vamos lá. Vou declarar algumas variáveis, né? Variável A do tipo inteiro. Vou colocar o A e o B. A e B do tipo inteiro. E vou verificar aqui, ou melhor, vou atribuir alguns valores para essas variáveis. Meu A vai receber 10, meu B vai receber 20. E eu vou escrever na tela o seguinte, ó. Escreva a mod 2. Pela lógica, o que eu estou esperando que aconteça? Eu estou falando aqui, ó, que eu quero ver o A numa divisão por 2 vai sobrar alguma coisa. O que sobra de um 10 dividido por 2? Porque o meu A vale 10. 10 dividido por 2 é 5. Sobra 0. Então, pela lógica, na hora que eu executar este código, ele vai mostrar o resultado 0 na tela. Vamos testar. Tá lá. Resultado 0 impresso na tela. Vamos fazer o mesmo teste aqui com o B. B mod 2, pela lógica, também vai resultar em 0. Por quê? O B vale 20. 20 numa divisão por 2
sobra 0. Lembrando, não é o resultado do cálculo de divisão, é o resultado do que sobra. Então, se eu der um F9, ele me retorna também um 0. Posso até fazer uma operação um pouco mais complexa aqui. Veja só, eu quero B mais o A, e o resultado deste B mais A, eu vou verificar o módulo dele. B mais A, ou A mais B, né, é igual a 30. 30 numa divisão por 2 dá 15, e sobra 0. Se eu executar, 0. Porém, se eu modificar alguns valores, vou voltar aqui no exemplo mais simples, e vou colocar aqui o exemplo que eu utilizei aqui na tela, tá? 22 e aqui 3. O que eu estou fazendo? Estou pegando aqui o A, atribuindo o valor 22, estou pedindo para o meu algoritmo verificar. O A, numa divisão por 3, sobra quanto? Se eu executar aqui, pela lógica, ele tem que me dar este 1 de resultado. F9, 1. Vamos modificar aqui, vamos colocar o 50. 50 módulo de 4, pela lógica, ele tem que dar esse 2 que está aqui. Executando, 2, tá? Quando que a gente utiliza esse tipo de operador? Tem várias situações. Uma das mais comuns é a descoberta, por exemplo, de números primos, é a descoberta de número par ou ímpar, tá? Vou até montar um algoritmo aqui daqui a pouco, quando aprofundar um pouquinho mais em condicionais, para que você consiga entender que na hora de descobrir se o número é par ou ímpar, eu posso utilizar o módulo. Na verdade, é até o caminho mais prático. Você consegue descobrir de outras formas, mas só que dificilmente você vai conseguir escapar do módulo. Tá, mas na prática de um sistema, professor, onde que eu usaria o módulo? Por que eu vou querer descobrir um par ou ímpar? Eu vou contar aqui uma situação que aconteceu e você pode usar esse exemplo na prática com você. Em determinada situação, um cliente solicitou que o sistema que eu tinha desenvolvido para ele puxasse do banco de dados os valores que estavam no banco e exibisse esses valores numa tabela. Só que ele queria que a tabela, as linhas da tabela ficassem de cores intercaladas. Primeira linha branca, segunda cinza, terceira branca, quarta cinza, intercalando entre elas. Tá, e como que eu vou fazer isso? Existem algumas formas de fazer isso daí com CSS, que era um site, né, que estava desenvolvendo, mas eu também podia fazer com programação. Eu julguei, na época, né, na situação, isso daí foi lá para 2010, que fazer com programação seria mais fácil. Qual a estrutura que eu montei? Eu só verifiquei se o resultado que eu estava puxando do banco de dados, ele resultava numa linha par ou numa linha ímpar. Se fosse a primeira linha, ímpar, linha 1. Segunda linha, linha 2. Terceira linha, linha 3. Então, com base no número da linha, eu conseguia customizar a cor de fundo. Se fosse uma linha par, fazia tal cor de fundo. Se fosse uma linha ímpar, faria uma outra cor de fundo, tá? Então, você consegue utilizar o operador módulo para N situações. Essa verificação de par ou ímpar é só uma das possibilidades de você utilizar esse operador chamado módulo. Esse conteúdo continua, tá? Então fica comigo aqui nessa playlist de lógica de programação que a gente ainda tem muita coisa para verificar. Aguardo você no próximo vídeo. Se você não me segue no Insta, não marca bobeira, não dorme na selva, o endereço está aparecendo em algum lugar aqui na tela, me segue lá. Por lá você tem um contato mais direto comigo, pode tirar dúvidas, pode mandar mensagem, enfim, pode pedir algum tipo de ajuda na hora de compreender algum conteúdo sobre lógica de programação. Fechou? Grande abraço, até daqui a pouco no próximo vídeo.